Olá, tudo bem? Desta vez vamos falar sobre o jejum com o nosso bispo diocesano Dom Lindomar Rocha. Dom Lindomar, o jejum, para ter o seu efeito devido, ele precisa ser acompanhado de outro gesto? Meu irmão, minha irmã, um abraço fraterno, que alegria nos encontrarmos sempre para discutirmos temas de atualidade. O jejum faz parte da penitência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que o jejum não é dieta. Embora haja vários estudos sobre a dieta e muitos os fazem, então, procurando recuperar a saúde ou mesmo aperfeiçoar esteticamente o seu corpo, mas o jejum é visto no horizonte da fé. O jejum, então, nos livra da tentação. Nós temos tentações na vida, as pessoas têm tentações pelo dinheiro, têm tentação pelo jogo, têm tentação pelo álcool. Porém, entre as tentações, talvez a que menos prestemos atenção é exatamente o da comida, o da gula. Primeiro, porque não é reprovado socialmente. Ninguém reprova alguém que está comendo demais, mas é preciso ter o controle também sobre isso que é uma paixão. Não podemos deixar que as paixões dominem sobre nós. Os medievais até pensavam que deveríamos começar lutando contra as paixões, vencendo esse que é o pecado da gula. É comer mais do que aquilo que você precisa, às vezes por mero prazer. Por que é tão difícil combater o pecado da gula? Porque, como disse, não é um pecado que tem a reprovação social. O jejum, então, aparece desde os tempos bíblicos. Jesus mesmo jejuou durante 40 dias e depois recomendou também uma vez aos discípulos que tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus o fez e depois os discípulos perguntaram a ele: por que nós não conseguimos? Jesus disse: há demônios que só podemos expulsar com oração e penitência, e jejum nesse caso. Então o jejum nos ajuda a termos também o controle sobre nossa vontade, sobre o nosso corpo, e assim não deixarmos que outros males e pecados também se instaurem na vida. Aí nesse caso, Dom Lindomar, não existe a refeição correta para ser abdicada, é qualquer delas. Olha, o jejum deve ser no conjunto da nossa alimentação, principalmente quando a gente descobre que tem uma tendência para o pecado da gula. Aquele pecado, então, está nos dominando. Mas como disse antes, o jejum, ele não é uma dieta, ele é um ato de penitência. Então, óbvio que vamos sentir fome. Pode ser no total ou pode ser também abdicando de certos alimentos, mas creio que o mais importante é a quantidade. Mais importante, tem gente que faz às vezes coisas muito periféricas. Eu vou fazer jejum do doce de leite, eu vou fazer jejum do café. Uma vez alguém como pároco se apresentou pedindo para que tirasse uma promessa que ele e ela tinha feito de nunca mais beber Coca-Cola. Olha, eu não vou tirar não, você fez, então agora fique sem beber Coca-Cola. Então, devemos nos eximir também dessas coisas muito esdrúxulas. Melhor seria no todo assumirmos uma posição mais módica, mais controlada. E importante também, como você perguntou antes, que não seja somente para guardar tudo para comer depois que passar a penitência ou depois da quaresma. Mas seria muito bom que isso que sobra de sua alimentação ordinária
que você usasse em forma de dinheiro ou mesmo do alimento para fazer um gesto de caridade. Aí eu creio que o jejum, então, se aperfeiçoa não só com a penitência que você faz, mas também com o ato de caridade que você executa, dando, como devemos fazer com tudo na vida, aquilo que lhe sobra a quem está precisando. Certo, que possamos conhecer cada vez mais o poder e o significado do jejum e para estarmos sempre mais em comunhão com Deus. Obrigado, Dom Lindomar. Sem dúvida alguma, comecemos a controlar aquilo que mais nos preocupa, porque se perdermos o controle, depois somos levados ao pecado. Assim a gente sabe, se descontrolar em sua alimentação, se você também não tiver o autocontrole sobre ela, de repente você pode estar consumindo também uma quantidade muito maior do que aquilo que você precisa para a sua própria sobrevivência, e desse modo se torna vício. Toda vez que entramos por um caminho de descontrole dos nossos desejos, mesmo moderadamente sendo bom e necessário, como é comer, como é festejar ou outras coisas do gênero, porém se você se torna refém dessa coisa e se torna um prazer descontrolado, se torna vício. E tudo que se torna vício é ruim. Controlar, pois, através da penitência, fazendo o próprio jejum e controlando o apetite, é já uma arma para impedir que outros vícios entrem na vida. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.